A colega a atriz Patrícia Pilar declarou que o momento brasileiro não é para amadores. Concordo plenamente com ela. A política não é uma coisa matemática. A política faz parte das ciências humanas e, como todas as ciências humanas, a política não é exata. Já dizia o Dr. Ulisses Guimarães, a política é como nuvens. Você olha, elas estão numa posição, no momento seguinte já tomaram outra posição. Assim é a política. E nesse terreno escorregadio, composto sobretudo por traições, mudanças, acordos, alianças feitas e desfeitas, não é um terreno para amadores, é terreno para profissionais. Por que amadores? Amadores são aqueles que amam, aqueles que se emocionam, aqueles que se envolvem de alguma forma. Amador, aquele amante que não engole sapo, aquele amante que uma vez decepcionado pela pessoa amada, sujeito amado, ele se decepciona para o resto da vida e termina o romance. Num quadro cada vez mais instável da política brasileira, a política realmente, o momento brasileiro, não é para amadores. Você tem um Geraldo Alckmin, por exemplo, que é lançado candidato pelo Centrão. E ele não decola. Ele não sai dos 6%, dos 5%. E aí veio o Temer e dá uma declaração que não faz nenhum sentido, mas de repente praticamente o Temer disse: ele é o meu candidato. Atrapalha ainda mais o crescimento do Alckmin. E o mercado começa a apoiar o Alckmin. Mas na medida que ele não cresce, o mercado já vai para o Bolsonaro, começa a ir para o Bolsonaro. O que é uma loucura quando eu digo que não é para amadores. Porque o Bolsonaro é exatamente a parte mais radical, mais sectária da direita brasileira. Mas o empresariado começa a identificar nele talvez o salvador da pátria, talvez aquele homem que vai colocar de vez mordaça e algemas no trabalhador brasileiro, submetê-lo para que o lucro e a ganância aumente em quantidades jamais imagináveis. Mas este mesmo empresariado age de forma amadora, porque não pensa no consumo interno e não pensa no crescimento, do desenvolvimento dos trabalhadores brasileiros, que é importantíssimo para a técnica, manipulação, para trabalhos em geral, saúde, qualidade de vida do trabalhador brasileiro. Por outro lado, muita gente pergunta: por que o Cabo da Ciolo é candidato? Por que o Boulos é candidato se ele só tem 1%? Por que eles são candidatos se eles sabem que vão perder? Não, eles não sabem que vão perder, eles só têm a ganhar. Quem tem 1% apenas só tem a ganhar, porque fica conhecido nacionalmente. Se lança depois deputado em outra eleição, se lança vereador, se lança prefeito, se lança candidato a governador, entra no páreo, fica conhecido. Então não é uma coisa para amador, eles sabem o que estão fazendo ali. De outra forma, como você vai aguentar e entender a política do PT, por exemplo? Eu vejo o governador Paulo Câmara, de Pernambuco, declarar: estou profundamente arrependido de ter votado o impeachment da Dilma. Não é verdade. Ou se é verdade dele. Ele só deu essa declaração porque o PT de Lula destroçou o PSB. Para tirar Ciro Gomes da jogada, o PT de Lula apoiou a candidatura do governador Paulo Câmara, a reeleição de Paulo Câmara, rifando a candidata natural do PT em Pernambuco, que seria Marília Reis. E aí permite que Paulo Câmara venha dizer: eu estou arrependido. Conversa para boi dormir, conversa para criança dormir sem ceia. Ele não declararia isto se ele não tivesse tido o apoio do PT. Mas, por outro lado, lá em São Paulo, o PSB, rachado por outro lado, não aceitou essa jogada do PT. E essa jogada do PT acabou levando o PSB a não ter candidato e a não apoiar ninguém, a ficar solto no mundo, e levou o PSB a não apoiar Ciro Gomes. E desta forma o PT enfraqueceu profundamente a candidatura de Ciro Gomes. Não a excluiu. Não conseguiu destruí-la por completo. Mas isolou Ciro Gomes. Ao tempo em que o PT fez uma coligação com o PCdoB, mas na verdade, como disse o internauta, colocou uma coleira no pescoço do PCdoB, dizendo ao PCdoB claramente: ou vocês apoiam a nossa indicação para a presidência, a vice-presidência, ou nós não faremos coligação com vocês em estado nenhum, para deputado federal ou para senador. E o PCdoB, que precisa de 1,5% dos votos nacionais e precisa de um número de bancada federal expressiva, teve que aceitar, porque faz parte da política. Mas isso não significa fidelidade. Isso não significa exatamente permanência do trato. Tanto que no Amazonas o PT quer lançar para senador, salvo engano e dito pelas más línguas, um candidato a senador que apoia Bolsonaro. No Amazonas o PT estaria apoiando um candidato a senador
que apoia Bolsonaro, em detrimento de Vanessa Graziotin, do PCdoB, com quem o PT fez aliança nacional. Olha que miscelânea, olha que confusão. Aí vem o Haddad e diz que não conhece nada que desabone a conduta pública de Geraldo Alckmin. Seu principal adversário, ou o principal adversário de Haddad, é, neste momento, Bolsonaro. Mas o que ele está querendo dizer com isso? Talvez uma aliança futura no segundo turno? E vem o Fernando Henrique e diz, não descartamos uma hipótese de uma aliança com o PT no futuro. Ou seja, é um terreno profundamente escorregadio, facada nas costas, rasteira, porrada, dedo no olho. É para profissionais de luta. Não é para amadores. Qualquer amador sai chorando disso. O momento realmente, Patrícia Pilar, você tem toda a razão, não é para amadores. Esta situação esdrúxula que nós estamos vivendo, onde o candidato preferido do eleitorado brasileiro está na cadeia, e onde a gente registra a candidatura dele, e imediatamente a Procuradoria-Geral da República, em menos de uma hora, pede o embargo da candidatura. E você não sabe se ele vai ser o candidato, se não vai ser. Se ele não for, entra o vice e puxa a Trícia, a outra, que está embaixo, a Manuela. Ela vira vice do vice. E enquanto se espera essa jogada, o país fica balançando na corda bamba. Em quem que eu voto? Vai dar, não vai dar? Não vai dar, vai dar? Mas isso não é feito aleatoriamente. Isso não é para amadores. Isso é uma jogada profissional. Isso é uma jogada de mestre. Pode dar certo ou errado. Mestres do pôquer nem sempre ganham. Mas podem ganhar. E quem é amador, quem é como eu, por exemplo, um amante da política, um amante, eu não sou um profissional de política. Se eu fosse, eu estaria sendo candidato nesse momento. E vocês também que me ouvem, a gente torce, a gente tem lado, a gente se entusiasma. Mas quem é amador fica profundamente pirado, alguns profundamente desinteressados, outros revoltados com todo este quadro de alianças e rompimentos políticos que a gente vê no país. Aí vem um Ciro Gomes chamar por Cátia Abreu, uma líder ruralista, progressista, direita liberal, para ser sua vice. Aí você, mas como o Ciro Gomes com Cátia Abreu? Sim, e qual é o problema? É uma outra jogada profissional. Isolado, ele precisa de tempo de televisão, ele precisa de apoio financeiro. São profissionais. Patrícia Pilar tem toda a razão. O momento brasileiro não é para amadores. O próprio Bolsonaro, que só tem poucos segundos de televisão, sabe perfeitamente que cada vez que ele fala uma bestagem, uma coisa gigantesca, uma bobagem, que ele fala propositadamente, ele vai ter repercussão nas redes, ele vai existir. Porque se ele não falar nada, ele desaparece. Então o próprio Bolsonaro é um profissional, ele está aí há 30 anos como deputado federal, ele conhece as entranhas daquela Câmara Federal, conhece as entranhas da política brasileira como ninguém. Ele não é um otário, é um profissional gigantesco. Quando o vice dele, o Mourão, fala aquela bobagem sobre índios e negros, tem uma repercussão que todo mundo hoje em dia sabe quem é o general Mourão. Então realmente, Patrícia, você tem toda a razão. O momento não é para amadores. Um abraço.